Mas o que que pega nessa questão do imóvel, cara? Como é que tá a minha reserva? Se eu der uma entrada no imóvel, essa reserva, ela vai ficar abaixo do que eu imagino que é o que deveria ser? Porque se eu tiver que pegar da minha reserva E zerar ela? e zerar, ou ela ficar abaixo do que eu me sinto bem, confortável, porque minha paz eu não vou trocar ela mais. Então, se eu vou comprar e tiver que baixar, eu não vou. Eu tiver que comprar e não vai baixar e vai continuar na paz, legal, check a primeira etapa, vamos para a próxima. É financiado? E a obra e a documentação, tem todo esse bolo. Vocês falaram de uma questão que ela é muito delicada, porque principalmente no Brasil, que é um país com dimensões continentais, em cada região isso muda muito o cenário, que é o imóvel, né? Pô, o cara comprou o imóvel antes da hora. Pô, cara, mas qual que é a hora do cara comprar a casa própria? O cara não deve fazer isso, né? O cara, Eu tô errado em comprar o meu imóvel? tá errado? Pô, Kaique, você tá errado, hein? Será que eu tô errado? Será? Você comprou, Kaique? Comprei. Nossa. Puta, merda, o cara vai... Começa a treta. Ah, deixa pra lá, então. brincando. Corta Ô, aí. Gui, eu comprei 4 imóveis. Comprou 4. 4 Agora? imóveis. Não, tem Não, mas- nos últimos 5 anos, eu acho. Não, mas o Bernardo não é parâmetro, né? Tá ganhando dinheiro a roda aí, né? Então... Não. O Bernardo é ótimo, né? É o Breno, desculpa, o Breno. Ele Cara, faz Bernardo. isso com todo mundo. Eu Não, faço ó. isso com todo mundo. Eu chamo falar, eu É não Bernardo, falo russo. Bruno e Adriano. É que o pessoal me chama, geralmente. Mas tá ganhando dinheiro a roda, não é parâmetro. O Não, mas- brasileiro, qual é o momento certo? Mas o que que pega nessa questão do imóvel, cara? Tem uma continha que eu faço, que eu fiz desde o primeiro, que é o seguinte. Calma, peraí, deixa eu ver aqui o negócio. Como é que tá a minha reserva? Tá, minha reserva tá X. Se eu der uma entrada no imóvel, essa reserva, ela vai ficar abaixo do que eu imagino que é o que deveria ser? Porque se eu tiver que pegar da minha reserva E zerar ela? e zerar, ou ela ficar abaixo do que eu me sinto bem, confortável, porque minha paz eu não vou trocar ela mais. Depois que você sente essa paz da reserva boa, cara, você começa a ser mais criterioso, né? Então, se... E aí, de novo, eu sou o doido do imóvel, eu gosto mesmo. Então, se eu vou comprar e tiver que baixar, eu não vou. Essa é a primeira análise. Eu tiver que comprar e não vai baixar e vai continuar na paz, legal, check a primeira etapa, vamos para a próxima. É financiado? E a obra e a documentação, tem todo esse bolo. Financiamento com condomínio. Essa nova despesa que vem para minha vida, eu vou continuar economizando de 20% a 30%? Porque se esse imóvel e o custo mensal dele tirar, como eu comentei aqui no começo, a fonte dos 20 a 30, a minha vida financeira, a partir daquele aumento, vai travar e eu não vou conseguir fazer nada. Nem amortizar, nem comprar um outro se quiser. Então, travou. Teu patrimônio, a partir dali, meu amigo, é flat. Mas não, a minha reserva vai ficar tudo bem. A parcela mensal e o custo mensal desse imóvel, eu vou continuar economizando de 20 a 30? Vai. Eu sei que tem a discussão do compra ou não compra, aluguel ou não, imóvel rende ou não rende. Tem toda uma discussão que eu coloco na conta do estilo patrimonial das pessoas. É porque eu imagino que essa conta que você está fazendo até é no segundo, mas e no primeiro do cara? Porque o cara tá lá pagando um aluguel. O que faz sentido ali? Tipo assim, cara, se o cara conseguir um aluguel que é o mesmo preço da parcela, faz sentido comprar? Que tem como... Que tem um pouco disso da segurança, né? Eu O posso sonho falar... da casa própria. Eu tenho um pouco do... uma parada que pesou muito do meu imóvel é a segurança e a estabilidade que minha família vai ter de estar num imóvel próprio, entendeu? Sei lá, se acontecer alguma coisa comigo... Ok, esse essa negócio conta é aí pro mora primeiro aí. também. O primeiro, do tipo assim, essa estruturação patrimonial, lógico, ele vai colocar na conta o seguinte, se ele está pagando aluguel, ele não vai pagar mais se for um imóvel pronto. Sim. Então, aquilo vai virar parcela. E se essa parcela consumir os 20 a 30 do que sobraria, né, em tese, já não é um bom negócio. Então, essa questão que você trouxe, importantíssima, né? Tem gente que não sente essa paz que eu sinto e você também de ter um imóvel próprio. Eu gosto, eu amo isso. Mas tem gente que não sente isso. E por isso não vai escolher isso naquele momento. Mas a pessoa que quer sentir isso, que isso é importante para ela, né? Então, tá além de uma decisão financeira, ela vai ter que olhar essa questão do 20 a 30 para que esse imóvel, por mais que represente a emancipação, a liberdade, a segurança,
para não atrapalhar esse processo. Então, desde o primeiro, na minha visão, ela tem que olhar reserva e tem que olhar o custo mensal para saber se isso vai travar ela ali ou não a partir daquele caminho. Legal. Eu fiz um vídeo, cara, no YouTube, que foram 3 hábitos que eu adotei que me ajudaram a chegar no primeiro milhão. E o que eu coloquei foi justamente postergar a compra do imóvel próprio. E aí tem um ponto que acho que vai muito em linha no que o Breno colocou. Cara, qual que é o grande problema? Não é problema, mas qual que é a característica normalmente das pessoas quando elas querem comprar um imóvel? Elas pegam todo o patrimônio que elas acumularam depois de 5, 10 anos e dão a entrada num imóvel. Zera. Zerado. Cara, a partir do dia seguinte, elas têm 0 reserva de emergência. O imóvel não é delas, porque se você não pagar a prestação, obviamente você vai perder o imóvel. E aí você fica sem colchão financeiro algum. Apareceu uma oportunidade no mercado financeiro para você investir, tá num bom momento. Esquece, você não tem dinheiro, como é que você vai conseguir se aproveitar? Pô, apareceu uma oportunidade de um negócio que alguém tá querendo te vender e tal. Esquece, você não vai conseguir comprar. Apareceu uma oportunidade de um imóvel no mesmo prédio que você comprou o seu por 30% de desconto. Esquece, você não vai conseguir aproveitar. Então, eu não acredito que seja uma boa decisão financeira do ponto de vista matemático você pegar todo o seu patrimônio e dar entrada no imóvel. Por quê? Do ponto de vista financeiro, aí olhando matemática, tirando esse aspecto emocional, que é sonho, desejo de cada um, não é eficiente do ponto de vista de alocação de dinheiro você pegar todo o seu patrimônio, dar entrada num apartamento e continuar pagando a prestação. Lógico, tem gente que aí soma um aspecto emocional. Ah, eu tô num apartamento meu e tudo mais, mas do ponto de vista financeiro, matemático, não faz sentido. E eu posterguei bastante a compra do imóvel próprio justamente por isso. Eu só vou comprar um imóvel próprio a hora que 2 coisas acontecerem. A entrada que eu precisar dar nesse apartamento, ela não consuma a maior parte do meu patrimônio e, dito isso, tem que olhar outra coisa. Qual que é a taxa de financiamento que eu consigo? Porque uma taxa de financiamento de 7% ao ano para 12% ao ano faz a prestação subir pra caramba, mais de R$1.000, R$2.000. Então, acho que essas 2 coisas têm que se alinhar, do ponto de vista financeiro, matemático, eu espero essas 2 coisas se alinharem. Eu tenho um bom patrimônio acumulado para não precisar colocar todo o meu dinheiro em um ativo imobilizado e ter uma taxa de juros baixa que permitisse que a parcela ficasse num patamar tranquilo e todo o recurso que sobra ainda da minha renda mensal, eu consigo alocar em algo que está rendendo mais do que o meu financiamento está crescendo. Ou seja, hoje, por exemplo, o financiamento imobiliário que eu peguei para o apartamento da minha mãe, 7% ao ano. Hoje, poupo R$1.000. Coloco um título público que vence em 10 anos pagando 14,5% ao ano. É mais que o dobro do rendimento da minha taxa de financiamento. Sim. Né? Então, do ponto de vista financeiro, cara, esse momento ele é muito bom para a pessoa comprar um imóvel. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso, né? Colocando todo o seu patrimônio, dando de entrada para conquistar o sonho da casa própria. E efetivamente, se você tem um financiamento imobiliário, cara, a casa teoricamente ainda não é sua, né? Você tem que pagar esse financiamento imobiliário. Então é uma situação complicada, delicada, porque entra aqui questão de sonho, questão de conforto, mas do ponto de vista financeiro tem que tomar muito cuidado para você não transformar, não antecipar demais esse sonho e acabar virando, cara, um pesadelo. Aí você tem uma emergência. Você efetivamente perdeu a sua renda. Como é que vai fazer? Você, a sua mulher, perderam a renda. Você vai ter que continuar pagando a prestação. Leilão. Você não tem mais reserva de emergência. Né? O que acontece? Pô, a Priscila Perini, ela trabalha com o quê? Leilão de imóveis. Pô, então você... E leilão de imóveis muitas das vezes recuperado do quê? Financiamento, que a pessoa não conseguiu pagar, um condomínio que a pessoa não conseguiu pagar. Então tem que tomar cuidado para ver se você está no momento certo de comprar um imóvel, cara. Às vezes você antecipar o seu sonho, não só com imóvel, como carro, por exemplo, pode acabar colocando um sério problema na sua vida financeira. Porque a galera tem que pensar, às vezes, pega num cenário que teve na pandemia, ou, sei lá, você tem uma grande oportunidade. Eu já tive amigo que mudou, comprou um apartamento, eu lembro, no Morumbi, isso foi em 2017. Apartamento lindo e tudo mais. Recebeu uma proposta incrível para trabalhar na Polônia. Uhum. O
cara ficou 1 ano e meio com o apartamento tentando vender. Tentando vender E ele teve que reduzir muito o valor. para liquidar o negócio, porque, cara, ele tava Precisava tentando da estabilizar lá, precisava da grana e tudo mais. E até mesmo o caso do... É isso que você falou, cara. O cara, às vezes, quebra, pô, precisa de capital e tudo mais, não tem um dinheiro no bolso. Cara, não é fácil, assim, vender apartamento, gente. E ainda se você pegar um mercado de baixa... Não. É. E outra Esquece. coisa, cara, outra coisa. As pessoas não entendem. Às vezes a galera fala, pô, cara, nunca apareceu uma oportunidade pra mim. Nunca apareceu, pô, de eu comprar um apartamento, um imóvel, um preço muito mais baixo, ou um negócio, ou um carro. Por que nunca apareceu? Porque todo o seu dinheiro, a sua vida toda, você imobiliza. Você recebe, você pega, pô, comprei um apartamento. Você recebe, pá, comprou um carro. Então é lógico que a oportunidade ela nunca aparece pra você. Você nunca tem liquidez, você nunca tá com o seu patrimônio líquido. O maior salto patrimonial que eu dei na minha vida foi justamente quando eu tinha bastante dinheiro alocado e um amigo ele precisava vender o apartamento dele urgente. Por quê? Porque a família não conseguiu pagar o condomínio por um tempo considerável. A mãe ela estava acabando de ter uma restrição no nome, então não dava para o comprador financiar. Então ela ia fazer um negócio péssimo com outra pessoa. Falei para o meu amigo, falei, cara, eu tenho esse valor aqui que eu consigo despender para comprar esse imóvel. Ajuda vocês? É bem melhor do que a proposta que o cara ofereceu. Aí ele falou, cara, ajuda, vai ajudar pra caramba. Resumindo, eu comprei o imóvel com 50% de desconto. 6, 7 meses depois eu consegui vender. Por que a oportunidade apareceu? Porque eu tinha liquidez, porque eu tinha dinheiro. Se você tá com o seu dinheiro todo alocado, todo travado, essas coisas não vão aparecer pra você, cara. Então acho que esse é um ponto... O dinheiro faz mais dinheiro, né? O dinheiro faz mais dinheiro. Uma coisa que sempre fez diferença na minha vida foi ter liquidez. Ah, a taxa do IPCA mais a 7,5%. O cara que tem todo o seu dinheiro alocado em um imóvel não consegue aproveitar. Ah, pô, o cara que tem todo o seu dinheiro alocado em carro não consegue aproveitar. Eu consigo aproveitar. Pô, tá lá, pô, 7,5 e tal. Ah, você vai precisar do dinheiro agora? Não. E se você precisar? Consigo resgatar, inclusive. É líquido, né? É um título, é um investimento líquido. As pessoas precisam entender que liquidez tem um valor muito alto, cara. Isso fez total diferença.